Nós vamos falar sobre a mais alvissareira notícia, a mais contundente resposta de Deus. Jesus ressuscitou. Eu vou pedir a Hannah para ler para nós Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Obrigado. Deus bendito e santo, que hoje pela manhã, na meditação que fazemos sobre a cruz, sobre a manhã mais especial e rica da nossa história de fé, a manhã em que o Senhor ressuscitou. Que a nossa meditação traga vida, traga esperança, traga ânimo, traga um novo brilho aos olhos daqueles que estão com a vida embaçada. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. A Carta dos Direitos Humanos da ONU é do século XX. Aliás, o conceito de direitos humanos é do século XIX. Mas ela só foi realmente redigida no século XX. E faz parte hoje do acordo de civilização de várias nações do mundo. Porque na Carta dos Direitos Humanos são preservados os direitos de todo indivíduo, homem ou mulher. É por isso que certas e determinadas práticas hoje são consideradas crime contra a humanidade. E existe um tribunal na Holanda, em Haia, que julga aquilo que é considerado crime contra a humanidade. Chacinas, tortura, escravatura, limpeza étnica, quando se mata um grupo étnico com o objetivo de acabar com ele, são considerados crimes contra a humanidade. Crimes de guerra. Mas óbvio, quem sabe um pouco de história sabe que os crimes que eram cometidos no mundo antigo,
inclusive na Idade Média, eram terríveis. Havia requintes de maldade em sessões de tortura. Havia torturadores profissionais. Havia carrascos que se especializavam na arte de fazer o outro sofrer e muitas vezes, antes de morrer, levá-los à loucura. A dor era tão atroz que a pessoa enlouquecia antes de morrer, de tanta dor e de tanto sofrimento. Havia vários tipos de tortura. Algumas pessoas eram amarradas em camas e eram esticadas, com os braços e as pernas amarrados, eram esticadas até os braços se romperem, até a coluna vertebral se quebrar. Pessoas eram empaladas. O rito do empalamento era terrível. Muitas vezes metiam-se estacas, cabos de vassoura pelo ânus até sair pela boca. E as pessoas morriam de forma terrível, com requintes mesmo de maldade. E uma das formas de matar era através da crucificação. Era a forma que os romanos exemplarmente matavam os transgressores do império. Quando alguém transgredia as leis do império, os romanos eram implacáveis. Houve um levante de escravos liderado por um certo Espartago. E esse levante de escravos contra o Império Romano foi esmagado pelo poder romano. E eles crucificaram tantos escravos que faltou madeira para fazer a cruz. Não havia madeira suficiente. Jesus foi crucificado. A cruz era precedida por um ritual macabro, que tinha razão de ser. O preso era amarrado a um poste de tortura, que era chamado do poste de tortura romano. As mãos amarradas como que abraçando o poste, as costas nuas. E um carrasco pegava um chicote de 12 pontas. Chamavam de flagellum. Nessas 12 pontas amarravam pedaços de pedra, cacos de madeira, pontas de lança, nas 12 pontas. E davam nas costas do que ia ser crucificado 40 chicotadas. O objetivo dessas 40 chicotadas era rasgar as costas do que ia ser crucificado. Para que quando ele fosse crucificado, ele não se apoiasse no poste da cruz e assim prolongasse a morte, ela fosse mais rápida. Só que muitas vezes nesse ritual de rasgar as costas do que ia ser crucificado de chicote, a pessoa morria no poste. E então, entre aspas, por um gesto de misericórdia, eles diminuíram as 40 chicotadas em uma. E eles falavam sempre que eram 40 chicotadas menos uma, 39 chicotadas. Jesus passou por esse ritual. Suas costas foram rasgadas. Ele estava visivelmente debilitado, porque ele passou a noite sem dormir, sem comer. Ainda depois de ser açoitado com tanta veemência. Não só ele, os 2 ladrões também, que foram crucificados junto com ele. E ele tomou uma daquelas ruelas da cidade de Jerusalém, que para sempre agora serão conhecidas como Via Dolorosa.
e foi para os arredores da cidade, para o lixão da cidade, o aterro sanitário da cidade, onde se jogava o lixo. E lá onde se jogava o lixo é que foram erguidas essas 3 cruzes. Por que que era nesse lixão? Para que servisse de exemplo a todos os outros que não se insurgissem contra o império. Porque quem se insurgia, quem se levantava, quem se rebelava contra o império, receberia uma sentença igual. Jesus é crucificado, suas mãos são marteladas contra a trave da cruz, para fazer um deboche contra os judeus. Pilatos mandou escrever no topo da cruz uma placa: "Este é o rei dos judeus". O deboche não era com Jesus, o deboche era com os judeus, como querendo dizer: tá vendo, gentalha, tá vendo, povinho, o rei de vocês, onde é que ele foi parar? E claro, debilitado como ele estava, com as costas rasgadas, Jesus não subsistiu muito tempo. Por volta das 2, 3 horas da tarde, ele morreu. Essa morte foi um trauma, principalmente para os seus discípulos. Os discípulos estavam arrasados, porque eles tinham várias expectativas colocadas em Jesus. A primeira expectativa era messiânica. Os judeus imaginavam a chegada do Messias. Esse Messias com M maiúsculo na cabeça do judeu comum, do povo judeu, esse Messias seria um líder guerreiro, um político ungido de Deus. Eles acreditavam que o pequenino Israel, debaixo da liderança desse líder político, iria ser guindado, pinçado pelo próprio Deus a ser uma nação portentosa. Israel se agigantaria. E Israel minúscula com Deus seria uma espécie de encarnação de Davi contra Golias. Claro, eles viviam com essa ideia, com o mito do Davi enfrentando o Golias, e eles imaginavam: nós vamos ser como nação o Davi, e o Golias era Roma. E esse líder político vai reunir não só os exércitos humanos, vai reunir os exércitos angelicais, e nós vamos esmagar Roma. Vamos vingar os anos de opressão. Porque o judeu não conseguia tirar a cabeça debaixo da opressão dos países. Foram sucessões nações que oprimiram os judeus. Os babilônicos, os persas, os gregos. E agora os romanos, esmagando Israel. E Israel querendo esse líder: venha esse líder, chegue, volte. A glória de Israel. Imaginem, os discípulos tinham essa expectativa. Inclusive eu acredito pessoalmente que essa era a expectativa de Judas Iscariotes. Por que que Judas traiu Jesus, na minha opinião? Na minha opinião, Judas traiu Jesus porque ele viu: esse barco está fazendo água, ele não vai ser o líder político que a gente estava imaginando, ele não vai conseguir sobreviver ao Império de Israel, e eu vou sair desse barco levando um troco. Eu vou pular fora, mas não vou pular fora de mãos vazias, eu vou levar um troco.
E ele negocia a vida de Jesus por 30 moedas de prata. O judeu tinha essa expectativa política e os discípulos tinham e guardavam essa expectativa política, e ele morre. Imagine a decepção. Mas além da expectativa política, o judeu tinha ainda a expectativa religiosa. Qual era a expectativa religiosa que o judeu tinha? Que Deus implantaria o reino dele de cima para baixo. O reino de Deus ia chegar. E ia chegar pelas mãos do ungido. E qual era o tema principal da mensagem de Jesus? É chegado o reino de Deus. E os discípulos começaram a pensar: finalmente nós vamos viver num mundo justo. Finalmente nós vamos viver um mundo em que não haverá mais distinção entre pobres e ricos. Todos vão ser um, em que a viúva não vai ser abandonada, em que o órfão não vai ser esquecido. Finalmente, Deus vai trazer o reino dele de cima para baixo e vem pelas mãos do Messias. A força, o carisma do Messias, a unção do Messias vai estabelecer finalmente o bem na terra. E ele morre. E morre de uma forma trágica. Ele morre de uma forma ensanguentada. Ele morre de uma forma horrorosa. Ele morre no lixão da cidade. E por isso os discípulos estão num vazio. Porque cada um deles não apenas tinha expectativas políticas, cada um dos discípulos não tinha apenas expectativas religiosas, os discípulos tinham também expectativas pessoais. Claro, eles pensavam: finalmente nós vamos nos dar bem na vida. Porque se este homem for elevado à posição de rei, nós subimos junto. A gente sobe juntos. Juntos com ele, nós estaremos numa posição melhor. Ora, ele vai ter que distribuir ministérios, secretariado, ele vai ter que ter o seu entorno de auxiliares e vai ter chefe de gabinete. Nós vamos subir juntos. Claro, eles tinham expectativas pessoais, por isso um abandonou o barco, o outro abandonou a sua coletoria de impostos, outro abandonou a família, e todos seguiram ele. E essa pergunta foi colocada para Jesus algumas vezes no ministério de Jesus, pela boca de Pedro, por exemplo, quando ele perguntou e disse: Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? E ele morre. Não, eu fico imaginando o grau de desterro, de abandono, de tristeza, de decepção, de desilusão, de desencanto, de desespero da comunidade dos discípulos. Pedro, Tiago, João, Mateus. Como é que eles se sentem? Filipe, Bartolomeu, Judas, não Iscariotes, o outro Judas. Como é que eles estão? São 11. Sentimento de abandono, de tristeza. Tomé, como é que ele se sente? Algumas mulheres vão ao túmulo. Era costume naquela época, assim como é costume hoje na nossa tradição levar flores ao túmulo, naquela época era levar perfumes, essências aromáticas, para aliviar o odor da morte, o desespero do corpo em decomposição. Mas os discípulos estão trancados numa sala, chorosos,
tristes, pensando e perguntando-se mutuamente: o que é que a gente faz daqui para frente? Acabou tudo. Nós entramos num projeto que terminou em morte. E as mulheres saem também com esse mesmo clima de tristeza, de abandono, de luto. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. É a única frase que elas têm na alma. Quando elas chegam lá, foi o texto que nós lemos hoje. A porta do túmulo está revolvida e tem 2 cidadãos, 2 homens, 2 varões, em pé, ao lado do túmulo. Eles brilham, elas não sabem o que fazer, baixam a cabeça e eles perguntam: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Elas deixam os perfumes lá, voltam para a comunidade dos apóstolos, batem na porta, eles abrem a porta e elas dizem: o Senhor vive. O Senhor vive. Imagine o impacto dessa fala aos ouvidos dos discípulos. Eles disseram: vocês estão loucas. Nós vimos o seu corpo cianótico, as mãos arroxeadas, nós vimos o seu olhar baço, nós vimos ele ser envolto em lençóis, nós vimos Maria, sua mãe, naquela cena belíssima de Michelangelo, da Pietà, vimos a sua mãe segurando o seu corpo mole, flácido, no colo, nós vimos as lágrimas de sua mãe: mãe, não se engana, ele está morto, e vocês estão loucas. Mas Pedro, que era impetuoso, sai correndo na direção do túmulo e quando chega lá, realmente está vazio. Os lençóis estão no lugar, o lenço que cobria a cabeça está na pedra. E Pedro fica perplexo com esta notícia. E esta notícia é a grande reviravolta na vida dessa comunidade dos apóstolos. Dali, homens que eram amedrontados, acovardados, intimidados pela vida, pelo Império Romano, saem com autoridade e poder anunciando ao mundo: o Senhor vive. O Senhor vive, o Senhor vive. E essa mensagem, o Senhor vive, conseguiu ser maior do que o próprio Império Romano, porque César desapareceu, a dinastia de César foi carcomida pelo tempo, os bárbaros invadiram Roma, Roma desapareceu do seu esplendor, os séculos foram passando, impérios se sucederam, histórias foram tomando conta, novas formas de opressão e de poder foram, mas essa fala da comunidade cristã varou os séculos e os séculos e os séculos, e chega a nós hoje, no século 21, a mesma fala: o Senhor vive. Aleluia. O que significou a ressurreição aos ouvidos de Pedro? O que significou a ressurreição aos ouvidos de Maria Madalena? O que significou a ressurreição aos ouvidos daquela pequena comunidade dos primeiros cristãos? Teve muito mais do que simplesmente um cadáver ter voltado à vida. Porque eu insisto, quando falo de ressurreição, eu não falo de um cadáver ter voltado à vida. Porque Jesus não foi um cadáver que reviveu. É uma outra qualidade de vida que ele demonstra para o mundo. É outra, é o mortal que se revestiu da imortalidade. Que um cadáver que volta à vida morre de novo. Lázaro viveu, mas morreu de novo.
ele é outra qualidade de vida. Tanto que ele aparece num lugar, depois aparece no outro, depois entra por uma parede com as portas trancadas do quarto, depois surge no outro lugar, aparece aos discípulos e eles não reconhecem que é o Senhor. É outra qualidade de vida. O que é que significa essa outra qualidade de vida? Quando a morte deixa de ser morte, quando o mortal deixa de ser mortal, quando o incorruptível deixa de ser corruptível. O que foi que significou para os discípulos essa mensagem? Primeiro, significou para os discípulos que Deus nunca está do lado do injusto. Nunca validando os atos do opressor. Jamais consagrando as iniciativas do tirano. Nunca. Que era a ressurreição? A ressurreição foi simplesmente o seguinte: opa, espere, o oprimido, o injustiçado foi vingado por Deus. No rito da cruz, tinha o opressor e o oprimido, o torturador e o torturado. No rito da cruz tinha o império, o poder político, e tinha o escravo, o vassalo. Quando Jesus ressuscita, ficou a mensagem nos ouvidos dos cristãos, e por isso é que eles saíram com tanta coragem pelo mundo. Deus, naquela hora em que ele estava sendo crucificado, não estava com o mal, não estava com o torturador, não estava com o opressor. Deus estava com o oprimido. Se a tendência é acreditar que a riqueza é sinal da presença de Deus, de que o rico tem a bênção de Deus, na cruz nós vimos o pobre ser crucificado, porque ele nada tinha seu. A única coisa que ele teve era uma capa, e que foi sorteada pelos soldados ao pé da cruz. E essa cena me marca. Eu fico apavorado de imaginar que tem aqui um homem sendo crucificado num rito grotesco, e os soldados frios, indiferentes, cínicos, estão jogando dado, estão jogando loteria, estão premiando a capa do homem que está sendo crucificado em cima deles. Pois bem, Deus não está com aquele que oprime, com aquele que parece que tem toda a glória do mundo. Deus está com o oprimido. E como é que eu sei que Deus está com o oprimido? Porque ele ressuscitou. Se a tendência é acreditar que o poder político avaliza o poder divino, Deus está com o desacreditado, com o marginal, por aquele que o poder político exilou, por aquele que o poder político discriminou. Deus está com ele. Como que a gente sabe que Deus está com ele? Porque foi ele que ressuscitou. Se a tendência é acreditar que o bem-sucedido traz a bênção do céu sobre a sua vida,
Deus está com o abandonado, está com aquele que está rodeado por ladrões da pior espécie. Esta é a notícia que as mulheres trazem para a comunidade dos cristãos primeiros. O Senhor vive, e divulgue-se essa notícia pelo mundo afora. Mulheres abandonadas, homens que foram injustiçados pela vida, gente que foi discriminada, gente que passou por tortura. Jamais pensem que Deus estava com o torturador, jamais imagine que Deus estava com aquele que tem o poder de oprimir nas mãos. Deus está com o oprimido. Porque muita gente me pergunta às vezes assim: pastor, às vezes eu não sei de que lado ficar. Porque uma pessoa fala de uma coisa, outra fala de outra. Uma pessoa me fala de um poder, outra pessoa fala de outra. E eu não sei que lado eu tenho que ir. Para que lado eu vou? Eu digo sempre assim: escolha o lado do fraco. Porque é com ele que Deus está. Escolha o lado do injustiçado, porque é lá que Deus está. Como que a gente sabe que Deus está do lado do fraco, do injustiçado? Porque aquele que foi oprimido, que olhávamos para ele que nenhuma beleza víamos, de quem os homens viraram o rosto, segundo Isaías capítulo de número 53, é com ele que Deus está vingando a sua sorte. E como é que a gente sabe que Deus vingou a sorte de Jesus? Deus o ressuscitou dentre os mortos. E essa é boa notícia para você que está aqui hoje. Você diz: pastor, minha vida, eu fui muito injustiçado desde a minha infância. Tem gente que foi injustiçada na infância. Bolinaram com você quando você era menina. Mexeram com você quando você era menino. E você não se conforma que alguém tenha usado você na sua inocência infantil. Você não se conforma. Você diz: como? Onde estava Deus? Deixa eu dizer, Deus não estava com aquele que estava abusando de você. Deus estava com você para dar para você um novo amanhã e um novo futuro. Teve gente aqui que foi abandonada. Você foi abandonado pelo seu marido, você foi abandonado pela sua mulher. E você diz: onde está Deus? Deixa eu lhe dizer, Deus não está com o que abandona, Deus está com o abandonado. Deus não está com o que trai, Deus está com o traído. Você diz: pastor, eu fui oprimido no meu trabalho. Deus não está com o opressor, Deus está com o oprimido. E você diz: como é que eu sei? A cruz nos mostra isso. O oprimido, o mais oprimido de todos, Deus vingou a sorte dele para que todas as gerações, em todos os séculos, saibam que Deus está ao lado do que sofre e não do que faz sofrer. A segunda coisa importantíssima que a ressurreição traz aos ouvidos dos discípulos é que Deus não se prova ao mundo através da manifestação do poder. Deus se prova ao mundo no compromisso de amar, mesmo ao custo da própria vida. Nós erroneamente acreditamos que o melhor testemunho de Deus é o seu poder. A gente acredita, nós os religiosos, e isso está errado, que a melhor forma de revelar Deus ao mundo é fazendo com que as pessoas se convençam do poder de Deus. Que se a gente convencer o mundo que Deus tem poder, multidões vão seguir Deus. Mas é precisamente o contrário que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra, em diversas circunstâncias, que quanto mais exuberante for a demonstração do milagre, menos fé.
Quanto mais maravilhoso for o milagre, menos atenção das pessoas. As pessoas podem até ficar admiradas com o milagre, mas nenhum milagre que aconteceu na Bíblia gerou compromisso das pessoas. Pelo contrário. Os milagres no deserto que Moisés fez estão lá, não para a gente acreditar que Deus tem poder de abrir o mar vermelho, de fazer cair maná do céu, de transformar a água amarga em água doce, em fazer parar o sol no meridiano, em fazer um rio estancar como uma parede para as pessoas passarem a pé enxuto, derrubar muralhas no grito. Não, esses relatos estão na Bíblia para mostrar categoricamente que eles foram incapazes de gerar amor no coração das pessoas que conviveram com esses milagres. Nenhum compromisso nasceu desse milagre, pelo contrário, endureceu o coração do povo. E a grande mensagem da Bíblia é uma só. Se você não for convencido pelo amor, se você não se deixar atrair e cativar pelo amor, nenhum outro poder será suficiente para cativar você. Se o seu compromisso com Deus não nascer de olhar para a cruz e dizer, não é possível que alguém tenha sido disposto ou tenha se disposto a morrer por mim. Então vejam, o Novo Testamento inverte a lógica da religião. Deus não quer mostrar que tem mais poder do que Baal. Deus quer mostrar que é diferente de Baal. Deus não quer mostrar que tem mais poder do que Zeus. Deus quer mostrar que é diferente de Zeus. E como ele mostra essa diferença? Na cruz. A cruz é a revelação maior do amor. Ele morreu. E aqui está o paradoxo cristão por excelência. Deus morreu. Isso é escândalo para uma mente racional grega que pensa em Deus como o absoluto. Deus morreu, os cristãos falaram. Isso aqui é loucura para uma mente judaica. Como que pode Deus morrer? A cruz é o momento de glória. A cruz é o momento de maior manifestação do Deus da Bíblia. Quero olhar para o Deus da Bíblia e não vejo um Deus cuspindo fogo no céu. Quer conhecer o Deus da Bíblia, não olhe para um Deus fazendo malabarismos celestiais, com cenas Spielbergianas de demonstração de poder e de milagre. Quer conhecer o Deus da Bíblia? Olhe para o Calvário. Deus estava em Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz nas palavras de Paulo. Jesus disse, quando eu for exaltado. E quando ele diz, quando eu for exaltado, ele não estava falando em ser recebido pelos anjos no céu e coroado em glória como Senhor dos Senhores. Quando eu for exaltado significa quando eu for levantado no madeiro da cruz. Quando eu for levantado no madeiro da cruz, eu atrairei todos os homens a mim mesmo. Ora,
A cruz é a manifestação do amor. Do amor de alguém que prega uma mensagem tão radical e chama a gente a um estilo de vida tão diferente, que esse estilo de vida implica na sua própria morte e ele não desiste e vai até o fim. A morte de Jesus na cruz é o momento de maior glória da manifestação de Deus entre os homens. O que temos na cruz não é o poder manifesto de Deus. O que temos na cruz é a fragilidade de Deus esboçada na morte de Jesus. Claro, no Antigo Testamento nós tínhamos homens fortes, inspiradores, mas não é a força da fé do pai Abraão que Jesus vive. Jesus vive a fragilidade de Abraão quando fica refém das opções de Ló. Não é a força de Moisés que Jesus encarna. É a fragilidade de Moisés diante da dureza do coração do povo. Jesus não é a encarnação triunfante de Davi. Jesus não é o Davi conquistador e guerreiro que derrota o Golias. Jesus é o Davi que chora os seus caminhos tortos e a sua família que não quer ouvir o Pai. Jesus está muito mais próximo do Elias na casa da viúva de Sarepta, que depende dos favores de uma viúva, do que do Elias que faz fogo cair do céu. Jesus está muito mais próximo da metáfora viva que é o profeta Oséias, traído pela sua própria mulher, porque ele se sente traído por Jerusalém, chora sobre Jerusalém dizendo: quantas vezes, Jerusalém, eu quis te atrair, como a galinha atrai os pintinhos para debaixo das asas e tu não quiseste. Jesus é muito mais o profeta Jeremias, que derrama lágrimas e tem um livro de lamentações, do que dos profetas que fazem grandes milagres e grandes manifestações de poder. O que é a cruz do Calvário? A cruz do Calvário é o amor levado às últimas consequências. É Deus mostrando o tanto que Ele nos ama. E se você não se convencer por esse amor, você não se convenceria por nem que anjos do céu viessem trazer boas notícias para você. E a mensagem da cruz é essa: que Deus nos amou com tamanha radicalidade, que um amor tão grande não pode morrer, um amor tão grande não tem fim, um amor tão grande não fica na sepultura, e por isso Ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós saibamos que o amor de Deus perdura e vai perdurar pelos séculos dos séculos. Aleluia. Deus ama. Essa é a mensagem. E a Bíblia diz que essa é a fraqueza de Deus. Qual é a fraqueza de Deus? Ele amar. Mas essa fraqueza é mais forte do que a fortaleza de todos os homens. Deus ama, porque quem ama se fragiliza. Quem ama se expõe. Quem ama se torna refém do outro. Quem ama cria necessidades. Um Deus que não tem necessidade é o Deus absoluto e poderoso dos gregos, que não precisa de nada. O Deus da Bíblia precisa que os seus filhos estejam com Ele, porque Ele ama. E Ele quer bem. A sua vida é cara para Deus. Pastor, como é que eu sei que a minha vida é cara para Deus? Jesus morreu na cruz do Calvário. E por último, e eu vou encerrar, a cruz foi sinal de escárnio. Mas a ressurreição é prova do perdão.
é interessante porque, de novo, eu fico pensando no nó na cabeça dos discípulos. Ora, vejam, ele morreu, as mulheres chegam com a notícia de que ele vive, os sonhos mortos, os sonhos amortecidos revivam com outra força. Opa! Epa! Se ele morreu e Deus o ressuscitou, prepare-se, Roma, agora é a hora. Agora ele se vinga. Agora nós vamos arrebentar. Agora, cada soldado daquele que deu a martelada nas mãos dele, aquele carrasco que rasgou as costas dele com a zorrague, prepare-se, que Deus vai fazer pinicadozinho da sua vida. Deus vai mandar um anjo e Deus vai arrancar cada unha sua. E quem vai arrancar é o anjo, cada unha. E vai meter um estilete debaixo das suas unhas para você gritar pelo mal que você fez. Porque ele vive. Pilatos, você com arrogância achava que você tinha acabado com Jesus. Você não acabou não. Deus ressuscitou Pilatos. Se prepare. Que agora é a hora da vingança. Eu fico imaginando a expectativa do primeiro encontro deles com Jesus ressurreto. E Jesus passa os 40 dias na terra, ressurreto, e nenhuma vez ele usou de vingança. Nunca sequer cogitou a possibilidade de pisotear os inimigos. Ele está coberto de glória, porque ele já não é mais mortal. O mortal se revestiu da imortalidade. Mas ele não se vale da glória de ser ressurreto para tripudiar ninguém, sequer Pedro. Vocês se lembram da primeira fala de Jesus com Pedro? Fico imaginando o medo de Pedro. Nossa, que mico, como vai ser? Como é que eu vou conversar com ele? O que é que eu vou dizer? Eu traí, eu neguei, eu hesitei, eu aqui era o mais cheio de bravata, eu que vivia falando pelos cotovelos, fui a maior vergonha. Ele vai olhar para mim e vai dizer: Pedro, que vergonha, Pedro. E a primeira fala dele para Pedro é: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Nada de passar nada limpo, nada de tripudiar ninguém, nada de escorraçar ninguém. É de animá-los para a vida e dizer: vão, porque agora a bola está com vocês, é necessário que eu vá. E ele sobe. Deus o leva e o toma para si. E os discípulos não estão mais com aquele sentimento de perda, porque durante 40 dias ele os anima para a vida. E os anima para a vida sem sentimento de vingança, sem ódio, sem ressentimento contra os torturadores e contra a cruz. E esta é a mensagem da ressurreição para você que está aqui. É esse o espaço que nós queremos criar na nossa sociedade, no mundo que vivemos, que é possível tocar a vida sem ressentimento, sem rancor, sem iracundismo. Não é necessário viver uma vida de ódio, de constantes reclamações, de sentimento de vingança. Eu ainda pego, eu ainda destruo, eu ainda vou pisar nele. Não, não, não. É possível a gente começar a vida numa outra dimensão, que é a dimensão da ressurreição que Jesus trouxe para nós. É possível. Vão, espalhem as boas notícias do reino. E os discípulos tomaram essa mensagem e saíram espalhando pelo mundo inteiro: o Senhor vive, o Senhor vive. Não vão
vamos fundar um mundo político, não. Nós não temos aspirações políticas de estabelecer um reino, império sacrossanto, não. Nós vamos estabelecer pequenas comunidades de homens e de mulheres que se querem bem e que mostram ao mundo que o amor de Deus acontece na vida, porque foi na vida de Jesus que nós experimentamos o amor de Deus. Deus não escreveu amor no céu, nem mandou anjo para nos amar. Deus se fez gente e mostrou que é através de gente que o amor dele acontece no mundo. Por isso é que João entendeu a mensagem e disse: todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. E assim nós construímos uma outra sociedade. Não é preciso humilhar Tomé, que duvidou. Não é preciso humilhar os discípulos que bateram a porta na cara das mulheres, porque não acreditaram e chamaram as mulheres de loucas. Não. Vamos falar da chegada do reino. Do reino que acontece no coração de homens e de mulheres, transformados pela vida de Jesus. E os discípulos estão trancados num quarto, depois da notícia. A porta está trancada, eles estão apavorados, eles não sabem juntar A com B, eles não estão conseguindo somar 2 com 2, estão confusos, estão perdidos. E Jesus entra no quarto e ninguém sabe como ele está lá. E Jesus diz: paz seja com vocês. E sopra sobre eles o Espírito Santo. E aquele dia, daquela hora em diante, homens medrosos, tímidos, covardes, se tornam homens impetuosos. Mulheres que estavam sem saber o que fazer da vida agora, são mulheres que se transformarão na expressão encarnada de Deus entre nós. E esse é o chamado da ressurreição. E esse é o chamado que nós podemos ter numa manhã tão bonita como essa. O Senhor vive